Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Nosso Pensamento Social. Hoje a nossa entrevistada para a nossa conversa de hoje aqui é a Mariana Malheiros, tá? Advogada e ativista da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, formada em Direito pela Faculdade de Guarapuava, é isso, né? Isso. Uhum. Especialista em Perspectivas Decoloniais e Educação pela Unicentro e mestre em Integração Contemporânea na América Latina pela Unilá. Tudo bem? Oi, Eduardo, tudo bem? Você? Tudo tranquilo? Obrigada pelo convite, por estar aqui no canal. Bem legal poder compartilhar com vocês. Obrigado. Mariana, então, vamos começar ali essa questão dos direitos das mulheres, né, essa luta feminista que se iniciou em grande parte ali a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, depois se difundiu para o mundo, né? Só que hoje os movimentos mais tradicionais do feminismo, eles não conseguem abordar todas as mulheres, né? Existem muitas mulheres ao redor do mundo, em locais específicos, que elas precisam de direitos e precisam lutar por direitos que esse feminismo mais geral não está conseguindo englobar, né? E aí entra esses novos pilares da luta pelas mulheres. Então, Eduardo, esse que é o ponto, né? Eu, na minha dissertação de mestrado, eu tratei em partes sobre isso também, porque o que acontece, né? A mesma própria categoria de direito, da ideia do que é direito, ela é questionada hoje pelos novos feminismos, né? Pelos feminismos do sul global, como a gente prefere chamar, porque mesmo a noção do direito ela é limitada dentro de algumas questões. Então, essas próprias produções elas vêm trazendo debates que hoje vêm dentro de uma própria perspectiva epistemológica da construção do conhecimento e também da própria questão mesmo ontológica, né? Do que é, do que não é ser mulher, de como que a gente pensa, o que significa a categoria mulher também, né? Os feminismos, eles têm origem por uma visão mais eurocêntrica, uma visão mais assim do norte, muito no final do século XVIII, início do século XIX, também com essa vinda do liberalismo, com essa ascensão do liberalismo, e com a ideia também de que as mulheres elas também são cidadãs e elas também têm que participar da vida pública, né? Tanto que os primeiros movimentos feministas são aqueles da luta pelo sufrágio, aqueles que a gente tem mais conhecimento, as sufragistas, tem filme, né? São histórias que são mais faladas até porque vem do norte global. O que as mulheres do sul global elas reivindicam é que as lutas das mulheres elas não vêm só desse período, né? Elas vêm muito mais, vêm de outros momentos da história. As mulheres sempre resistiram, as mulheres sempre lutaram a partir do que é ser mulher também, a partir do que elas entenderam enquanto mulheres e das opressões que cada uma vivenciou, né? O feminismo indígena, por exemplo, elas reivindicam que a luta das mulheres vem desde a invasão na América. Então elas falam, nossa, assim, então tem esse marco mais ocidental que é do século XVIII, elas falam que desde o século XV elas estão resistindo e estão lutando. E é interessante a gente trazer essas perspectivas, porque qual que daí vai ser o grande ponto quando a gente fala de feminismos assim do sul global? É que não é somente a opressão de gênero que impacta a vida das mulheres. A gente vai pensar essa opressão de gênero também muito articulada com as questões de raça, com as questões de classe e também com um tema que vem emergindo muito dentro do sul global e que vem se falando bastante também, a questão das vivências das sexualidades também, né? Porque também hoje já há estudos que mostram como a invasão, a América Latina, a África posteriormente, elas impediram vivências de sexualidades também, e como que isso também conseguiu se estender para toda a lógica heteronormativa, que também é base do sistema capitalista. Então, é basicamente isso, assim. Então, as mulheres, elas vêm dizer, olha, os feminismos do norte não são
tudo, eles são importantes, porque também a gente não pode negar essas lutas, né? Se a gente pode votar hoje, é também por conta dessas mulheres. Se a gente tem acesso ao anticoncepcional, é também por conta do feminismo do norte global. Mas a gente não deve reduzir a luta das mulheres a essas lutas. As lutas vão para muito além das categorias que elas construíram. E a gente percebe também, agora mencionando essa questão do sul global, que boa parte do que a sociedade tem como direito das mulheres e boa parte dessa cultura que a gente herdou, e por isso hoje existem as lutas, é aquela cultura ocidental, né? Em sumo pela Europa. Se pegar, por exemplo, as mulheres, né? As tribos que eram presentes aqui na América do Sul, na África, alguns locais da Ásia, até alguns pontos específicos da Europa, principalmente na parte mais nórdica, as mulheres elas tinham uma representatividade muito grande na sociedade, né? Elas não se restringiam somente a afazeres domésticos e cuidar de filhos e etc, né? Elas tinham um valor muito grande. Mas após essa difusão do pensamento europeu, principalmente a partir da grande imigração da Roma, das primeiras guerras, foi que essa representatividade da mulher na sociedade ela foi sendo reprimida, né, até chegar a um ponto onde a mulher ela foi colocada somente como quase um objeto, né, do homem, onde ela estava ali para questões específicas, mas quem dominava a sociedade de fato era o homem, né? Então depois se estendeu séculos até que novamente as mulheres conseguissem tomar de novo as rédeas, né, das suas próprias vidas e das suas escolhas, para daí então conseguir novamente ter essa importância de volta na sociedade, né, que sempre teve, mas por muito tempo foi oprimida por esse espectro social que a gente herdou da Europa, né? Sim, de fato, existe muitas... hoje tem muitas estudiosas também que elas vêm revelando essa questão de como que o processo de invasão da América, também de colonização da África, da Ásia, de fato acabou oprimindo ainda mais as mulheres, exatamente pelo patriarcado que chegou, né? Até no meu trabalho eu fiz estudo a partir da Maria Lugones, que é uma feminista argentina, e ela trabalha exatamente essa questão de como que o processo de colonização ele foi muito violento para as mulheres e como ele de fato impactou, trazendo trazendo a concepção de gênero nessa ideia ocidental do masculino como superior ao feminino. E isso de fato foi um grande problema para as mulheres, especialmente porque também ela vai dizer que sequer as mulheres nativas eram vistas como mulheres, né, dentro da categoria mulher. Elas eram vistas mais como fêmeas, meramente como fêmeas, porque a ideia de mulher ela é mais complexa, né, do que a questão biológica. Ela também é a construção social, que é a grande contribuição dos feminismos. Então, ela vai revelar então que essas mulheres, elas não eram mulheres, né, para o pensamento, para os colonizadores, para os invasores, né. Também a Oyeronke Oyewumi, que também é uma feminista nigeriana, ela vai falar sobre isso também, mas em relação à Nigéria, em relação a algumas comunidades da África, e também como que esse processo de invasão dos europeus, ele acabou, de fato, reduzindo o papel das mulheres, né? Ela tem um livro chamado A Invenção das Mulheres, que fala exatamente sobre isso, assim, de como que a vinda do homem ocidental, ele vai mudar esse papel das mulheres dentro daquela sociedade e como as mulheres vão ser reduzidas. De fato, há muitos estudos sobre isso também, mas também é um contraponto, porque algumas feministas, né, eu vou citar aqui a Rita Segato, que é uma feminista argentina, que foi professora da UNB aqui no Brasil. Também a gente tem outras feministas indígenas, né, a Beth Lozano, que é uma feminista colombiana também, que vem se apropriando do debate de que também já existia uma concepção de patriarcado
aqui nas Américas, daí falando especificamente das Américas, que já existe uma hierarquia entre o trabalho de homens e mulheres, né? Por exemplo, em algumas comunidades, as mulheres elas não podiam fazer o trabalho religioso, era somente, mesmo, né, a gente tem essa ideia muito da Igreja Católica, que é uma ideia ocidental, mas também aqui tinha muitas coisas que somente homens podiam fazer. Então, o que elas falam daí é o que aconteceu. Daí eu vou pegar a ideia basicamente da Rita Segato, que ela fala que era um patriarcado de baixa intensidade que a gente tinha aqui, e que daí com a vinda dos europeus para cá se transformou num patriarcado de alta intensidade, né? Porque e daí as feministas indígenas aqui, do feminismo comunitário, principalmente na Guatemala e na Bolívia, aí elas vão dizer que houve um entronque de patriarcados. Aquele patriarcado se encontrou com o patriarcado daqui e a vida das mulheres se tornou insustentável. Então, desde aquele período que as mulheres elas vêm resistindo, né? Daí principalmente de mulheres indígenas que a gente está falando, e daí também das mulheres negras, né? Das mulheres que foram racializadas dentro do sistema moderno capitalista. Sim. A gente teve... Isso já faz muitas décadas, né? Depois, essa difusão da luta das mulheres. E eu vejo que hoje, claro, a luta hoje é muito, muito incisiva, ela é forte, mas me parece que sempre quando as mulheres elas começam a alcançar uma posição mais privilegiada, entre aspas, na sociedade, de maior uma maior exposição, uma maior importância, que na verdade não é importância, porque é simplesmente o local onde elas devem estar, né? Onde elas bem entendem, mas sempre que as mulheres conseguem alcançar esses direitos, parece que uma onda de misoginia começa a pairar para tentar suprimir novamente as mulheres e rebaixá-las novamente, né? Então agora eu sinto principalmente isso no Brasil mais especificamente, né? Eu não vou ter agora o conhecimento para poder dizer de outros locais, mas a gente tem agora essa cultura misógina aparecendo em todos os locais novamente, né? No YouTube a gente vê com podcasts de homens falando sobre mulheres, né? Colocando em locais que fala que eles não têm a permissão, muito menos a concepção e o direito, né? E justamente agora onde as pautas feministas elas alcançaram talvez o maior ápice dessas últimas 2 décadas, né? Então, como que tu enxerga que isso vem acontecendo e por que tu acha que isso está acontecendo? Ai, desculpa. Eu não te escutei, eu acho que eu tive um problema no meu fone. Deixa eu ver aqui. Tá me escutando agora? Agora eu tô. Pode repetir o final da pergunta? Como que tu vê essa cultura misógina que tá pairando de novo, né? Por que tu acha que ela tá retornando? O que essas pessoas têm, que esses homens têm, que eles vêm novamente para tentar suprimir as mulheres? Tu acha que isso é só uma coincidência global que acontece sempre que as mulheres se tornam expressivas novamente na sociedade? Ou existe de fato meio que um planejamento, entre aspas, para que isso aconteça contra as mulheres? Eu acho que é uma reação. Eu acho que é aquela velha lei física, né? A boa lógica do para cada ação existe uma reação, porque você está mexendo com privilégios, né? Então eu fico pensando eu penso daí muito na questão da eleição do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi eleito no momento de ascensão feminista. A gente já podia... Eu lembro quando nós começamos a debater feminismo, eu lembro que a primeira vez que eu me entendi enquanto feminista, em 2010, 2011, ainda era uma coisa muito chocante para muita gente, assim, pensar a ideia de mulheres feministas. Hoje é uma coisa assim, que você vai em qualquer escola... né, meninas com 15, 16 anos se declaram feministas e se afirmam, e elas têm conhecimento, elas sabem exatamente do que se trata, elas fazem a defesa das amigas, elas têm uma solidariedade feminista, assim, uma vivência muito forte, né, uma coisa que quando eu era adolescente, há 17 anos atrás, não existia, era uma coisa assim. Sim. Então, o mundo, ele viveu um processo muito rápido, a gente deve muito isso às redes sociais,
porque facilitou esse debate, ele ampliou. As redes sociais, ao mesmo tempo que a gente tem que ter várias críticas, a gente também tem que ver que elas trouxeram acesso ao conhecimento para muita gente que não teria, porque esse debate de feminismo a gente não vê nas escolas, a gente vê mais nessas redes, mais nessas construções solidárias que as meninas vêm fazendo entre si. Então, para mim, muito a eleição do Bolsonaro se deve muito a isso, porque eu fico pensando naquele almoço de domingo, que aquele tiozão, estilo Bolsonaro, fazia aquela piada que todo mundo era acostumado a rir, e daí vinha a sobrinha dele, de 16 anos, 17, falava, não, essa tua piada é machista. Então, elas revelaram lugares privilegiados, né? Revelaram... de fato, como os homens, eles têm acesso a lugares e a espaços que nós não temos. Por exemplo, nós somos chamadas de arrogante muito mais do que os homens. Por que a gente é chamada mais de arrogante? Quando a gente começa a se impor mais, no trabalho, em qualquer ambiente, aí as pessoas veem a gente como arrogante porque as pessoas imaginam que o lugar das mulheres é o do serviço, é o de aceitar tudo. Então, isso incomoda os homens, a gente percebe, né? Aí são as nossas vivências, as nossas experiências, né? Eu percebo que vários homens, assim, com quem eu tenho alguma convivência de trabalho, por exemplo, eles não toleram, por exemplo, que eu não me coloque como secretária deles. Eu não sou secretária deles. A gente está no mesmo pé de igualdade, a gente está no mesmo nível de debate. Então eu não vou me submeter a certas coisas. E daí eles me enxergam como arrogante por conta disso. Então, eles não são arrogantes, mas eu sou, né? Então, e eu tenho certeza que várias mulheres que estão assistindo devem vivenciar as mesmíssimas coisas. Né? Porque então essa reação, essa misoginia, ela vem disso também, porque na hora que porque os direitos, eles não vêm de uma forma simples, né? Eles vêm com esse impacto social também, porque a gente vai ter que tirar algumas pessoas do seu conforto. A gente vai ter que revelar certas coisas. Quando a gente fala para algum amigo, né? Aquelas piadinhas que eles faziam com mulheres, aí a gente fala, cara, você foi machista. Eles não gostam. Né? Porque você revela da mesma forma, eu vejo da mesma forma a questão do racismo, né? A gente percebe hoje a onda violenta que acontece quando pessoas negras dizem, você foi racista, porque revela o privilégio da pessoa branca. Então, toda vez, né, eu acho que o Big Brother esse ano tem sido divertidíssimo, assim, para quem assiste e acompanha, assim. Porque visivelmente está acontecendo racismo ali, para quem tem um mínimo, né? E está negando isso quem não consegue enxergar esse racismo estrutural que nós vivemos. Então, eu acho que vem esse processo assim dos homens, ele vem muito disso mesmo. É a reação, porque as mulheres estão fazendo enfrentamento, né? Aí é a boa e velha dialética do bom e velho Marx também, que o povo tenta negar, que o Marx traz do Hegel, né? E que a gente acaba tendo. Eu vejo que esse enfrentamento ele vai gerar uma síntese. Acho que as próximas gerações de mulheres, daqui a 10, 15 anos, não vão viver certas coisas que nós vivemos, que hoje ainda são um enfrentamento. Elas aí vão ter outros enfrentamentos para conseguir fazer avançar os nossos debates. E isso é muito bom. Eu vejo dessa forma. Sim, não, perfeito. E tu comentou a questão do Big Brother, isso dá para ter, o Big Brother eu tenho ele como uma pesquisa social, né? Ele é basicamente, aquelas pessoas lá, elas não estão somente disputando um prêmio lá, aquelas pessoas, elas são exatamente o que é a sociedade de maneira geral, né? Então lá tu tem os preconceitos da sociedade, tem como a sociedade se relaciona entre si. Então, por isso que existe muita identificação com os integrantes, né? As pessoas, elas acabam... E o brasileiro adora fazer com que tudo seja futebol, né? Então, tu tem que escolher o teu candidato, o teu personagem, o teu jogador ali, se espelhar nele e torcer por ele. E uma coisa que eu notei também, eu não lembro agora, porque por temporadas eu assisto esporadicamente, assim. Geralmente eu gosto de assistir quando chega na reta final, porque acompanhar aquela quantidade massiva de pessoas sendo eliminadas não tem como. Mas que teve acho que foi inclusive o Big Brother, que o Prior era
um dos jogadores, que tiveram, se eu não me engano, 6 paredões seguidos entre homens e mulheres, e desses 6 paredões, todos os homens foram eliminados, né? Sempre que eles batiam de frente com as mulheres, eles eram eliminados. O que mostra a força já que as mulheres já estavam tendo na sociedade, isso há 2 ou 3 temporadas atrás, né? Se eu não me engano, deve ter sido entre 2017 e 2018. Então, e só que agora tu também tem, e nem tu mencionou essa, não só o preconceito, né? É a agressividade que os homens impõem contra as mulheres, né? Teve, acho que 2 participantes dessa temporada foram expulsos, ou uma temporada passada, por agredir a mulher, né? A agressão, às vezes, não precisa ser fisicamente, pode ser verbalmente, ou tu ter aquele ímpeto, né, de aquela explosão, que era muito clara, que logo vai vir uma agressão física, né? Então, o Big Brother, ele é realmente o espelho da sociedade, para que a gente entenda quais são os problemas que a gente está vivendo, né? E essa questão da violência contra a mulher, do preconceito contra a mulher, está bem evidente mesmo na sociedade. Para quem costuma negar isso, né? Aqui, o Big Brother realmente ele é a grande tela da nossa sociedade. E até essa questão mesmo, né, que foi colocada daí de uma questão de práticas machistas diante de práticas racistas, né? E de pessoas que vêm dizendo que a pauta feminista é mais importante do que a pauta contra o racismo. Então, na verdade, nenhuma das duas, né? Não tem uma pauta que é mais importante. Por isso que eu gosto muito do debate das feministas negras, porque elas conseguem trazer essa interseccionalidade que existe, né? Não existe a luta contra uma única categoria, né? A gente tem que entender que talvez aqui eu sou lida como uma mulher branca, né? A gente está aqui no Brasil, mas lá fora eu não sou lida como uma mulher branca, eu sou uma mulher latina, né? Sim. E isso me coloca num lugar diferente da branquitude lá fora, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu tenho a pele branca, então eu sou lida como branca. Mas nós somos impactadas por essas diversas opressões, né? Daí vem a questão de você ser mulher, de você ser pobre, né? De você ser negra para as mulheres negras, indígena para as mulheres indígenas, mulheres ainda que são lésbicas, mulheres trans, que são categorias também ainda muito invisibilizadas. Então, cada uma dentro das opressões que são estruturais, acabam sofrendo mais ou menos violência, mas vão sofrendo violência. Então, a gente não pode nunca ver que uma dor é maior do que a outra e tal. E é essa a crítica das mulheres do Sul, né? De achar que o feminismo branco, eurocêntrico, ele teve contribuições importantes. É claro que teve, a gente jamais vai poder negar isso. Agora, não são as únicas contribuições. E essas mulheres, elas também têm que entender que nem sempre o debate delas vai servir para todas as mulheres. É esse, assim, o grande ponto, assim. Elas querem colocar alguns debates como universais, mas não são universais. Eu gosto, eu acho, assim, que para mim um bom exemplo disso é o debate que a gente tem, por exemplo, da questão do próprio direito ao aborto. Por exemplo, na década de 60 houve sim uma revolução sexual, então, que possibilitou acesso a direitos sexuais e reprodutivos, né, para mulheres brancas. A gente também tem que deixar isso muito claro, porque o que acontecia com as mulheres negras e com as mulheres indígenas? Estava acontecendo esterilização em massa. Então, a essas mulheres era negado o direito de ter filhos. O Estado negava esse direito, né? As grandes corporações negavam esse direito, porque faziam essas esterilizações em massa. Queriam crianças brancas, né? E as mulheres brancas, elas queriam o direito de não ter filhos. Então, elas não podem dizer que é no mesmo patamar, né? A Angela Davis, no livro, naquele livro mais conhecido dela, Mulher, Classe e Raça, ela vai falar, ela traz esse exemplo para mostrar que há essas divergências e que falta muita solidariedade para as mulheres brancas. As mulheres, assim, que daí têm esse privilégio. Porque são dores que são diferentes, né? Não estão no mesmo patamar. Daí, em resposta a isso, as mulheres negras vêm falar em justiça reprodutiva, né? Que é cada mulher ter acesso àquilo que ela busca.
de uma forma equitativa, de uma forma que seja garantido pelo Estado, que seja garantido pela sociedade, para que de fato a gente possa encontrar respostas para além daquelas imposições sexuais ou reprodutivas que vêm de um determinado grupo. Então a gente vai construindo alternativas ao que é colocado também. A gente tem que entender o ser mulher é diferente de mulheres, né? As vivências e as violências também são maiores ou menores conforme as diversas opressões. Sim. E puxando agora a questão que tu mencionou das trans ali, como que esse movimento do Sul Global ele consegue auxiliar a comunidade trans, assim, porque, claro, isso na visão preconceituosa de muitas mulheres, inclusive eu vi uma parlamentar falando sobre isso, né, que por mais que sejam trans, ainda são homens e não representam os direitos e os anseios das mulheres, né? Como é que tu vê essa inserção da comunidade trans junto desse movimento feminista? Porque, claro, tu não precisa ser mulher para ser feminista, né? Tu está lutando pelos direitos das mulheres, tu entende a importância das mulheres e o local na sociedade que é a sede de direito, tu automaticamente também já está sendo feminista, né? Tu está contribuindo para esse movimento. Mas como que tu enxerga assim, a participação da comunidade trans e como que funciona na questão dos direitos delas diante da sociedade? Porque agora, em específico, a gente está tendo uma expressividade delas também muito grande, né? A gente tem agora, dentro da política, né, difundido de maneira maior dentro da sociedade. As mulheres trans, de fato, elas sofrem muito mais preconceito, muito mais violência. Existem alguns feminismos, né, que não aceitam mulheres trans, que de fato veem as mulheres trans como homens, né, e o que é um problema também, porque eu entendo que é uma redução da própria ideia do que é ser mulher, porque daí você está biologizando todo esse debate. Então, que é tudo o que é um retorno a toda uma construção teórica que a gente vem produzindo, assim, desde mais especificamente da década de 60, que vem se falando muito mais sobre isso, né? Eu, particularmente, eu acho incrível, eu estava falando até esses dias isso com uma amiga, eu acho muito interessante o papel das pessoas trans, porque elas saem de lugares que foram especificados para elas, né? Tanto o homem trans quanto a mulher trans, eles subvertem uma ordem social. E eu entendo que isso é importante dentro de uma lógica que a gente tem, que é muito unilateral, que é uma ordem imposta e que é uma ordem hierárquica. Então, são construções que ultrapassam fronteiras. E eu entendo assim que é muito importante. Por isso, sim, que os movimentos do Sul Global têm conseguido dialogar com as mulheres trans. Agora, não também sem impactos, né? Tem mulheres indígenas que também têm dificuldade de debater com mulheres trans, mulheres negras que também têm esse debate. E para mim, muitas vezes, é exatamente assim, tanto essa falta assim, de compreender essa perspectiva interseccional como um todo da luta. Mas há muitas produções também que fazem esse diálogo com a perspectiva trans, porque sai dessa lógica mesmo biológica da construção de ser mulher. Eu falo assim mais assim como alguém que se interessa mais pelo debate, porque os meus estudos foram mais assim em relação à construção política propriamente, epistemológica do que a política por mulheres indígenas. Então eu acabei não aprofundando muito esse debate trans, assim, do debate das mulheres trans. Mas eu acredito que para a gente conseguir construir feminismos do Sul, a gente tem que fazer esse diálogo. A gente tem que ouvir as mulheres trans, a gente tem que criar caminhos de construção com essas mulheres, né? Até porque as mulheres trans, elas morrem muito mais do que as mulheres cis, né? Sim. Elas sofrem algumas violências, elas têm muito mais dificuldade de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho. Então, como que a gente vai simplesmente abandonar essas mulheres? Porque por uma questão biológica, que daí é um retrocesso à produção feminista, a gente entende que elas não são mulheres. Eu discordo de todas essas amigas, companheiras, entendo que muitas têm as suas razões, mas eu discordo, assim, do ponto de vista de construção feminista.
Sim. E não só isso, né? As pessoas, elas entendem que por ser trans, a pessoa simplesmente acordou de manhã e decidiu que ela queria ser mulher para, enfim, ter qualquer tipo de direito que as mulheres têm, ou enfim. Só que, na verdade, isso é uma visão totalmente deturpada, porque, primeiro, que isso é algo próprio da pessoa, né? Tu já nasce naquela predisposição, né? A pessoa, ela vai se entendendo ao longo da vida, né, como indivíduo. Chega um momento onde ela consegue, de fato, despertar aquilo que ela tem em si, né, e daí se enxergar realmente como mulher ou como homem, no caso, quando é o contrário, né? E, além disso, as mulheres trans, além de sofrer muito mais violência que as mulheres normais, né, que as mulheres biologicamente falando, elas também acabam tendo que se submeter a questões muito complexas, por exemplo, prostituição, né, para poder se manterem, porque realmente, como tu falou, a sociedade enxerga isso com muito preconceito ainda, né? São poucas as empresas em grande escala que contratam mulheres trans, né? A grande maioria das empresas não contrata, né? Não acha que seria bem visto dentro daquele enredo, né? Mas mudando um pouco do lado agora, eu estava lembrando aqui que tem algumas mulheres também que vão contra os movimentos feministas, né? Apesar de ser algo que eu considero extremamente incongruente, mas a gente tem, inclusive, em Santa Catarina, eu acho que talvez a representação máxima do que é uma mulher que luta contra os direitos das mulheres, né? Inclusive, ela tem um livro, eu não vou dizer o nome do livro, nem o nome da pessoa para não dar esse tipo de ibope, mas é uma pessoa que realmente faz um desserviço para a sociedade das mulheres, para a sociedade em particular das mulheres, né, muito grande. Eu queria entender também em que ponto, o que acontece para que uma mulher que passa por todos os problemas, pode ela ter passado ou não, né, mas que enfrenta e entende a história feminista e chega ao ponto de se virar contra a, digamos, entre aspas, categoria que ela pertence, né? Eu acho que isso acontece em todos os movimentos e de todas as lutas, né? Também existem negros que reproduzem racismo, também existem gays que reproduzem homofobia, então também existem mulheres, assim, eu entendo, assim, muito do que aconteceu de mulheres, assim, que são contra o feminismo, porque elas acabam entendendo que o feminismo é contra o feminino. Sim. Isso acaba vindo, de alguma forma, foi necessária essa crítica ao feminino em determinado momento. Eu acho que a gente também tem que entender, porque, de fato, na verdade, foi uma crítica construída a partir do que foi visto, né? Porque, de fato, o feminino, por muito tempo, foi visto como inferior. Então, acredito que muitas mulheres daí, para conseguirem chegar a conquistar alguns espaços, tiveram que abrir mão desse feminino. Então, eu vejo que muitas mulheres acabam daí fazendo muita crítica também por conta disso, porque parece que para você ser feminista, você tem que optar entre um ou outro, e não é desse jeito que as coisas funcionam hoje em dia. Aí também, ainda bem que a gente tem essas construções que vêm muito, muito mesmo, assim, do sul global, de pensar outras identidades feministas, além daquelas bem estereotipadas que a gente vê, que na verdade nem existem mais, né? Ou se algum dia existiram, porque enfim, porque também houve um incômodo com aquilo, e a gente sabe que quando há incômodos, então também a gente tem que criar determinados monstros, né? Então, no caso, eram as feministas que queriam matar a criancinha, que eram abortistas e tal, e não é desse jeito. Então, eu acredito que também a crítica que emerge de mulheres também vem por essa perspectiva. Eu sei de quem tu tá falando. Eu acho que ali a questão dela é não só a questão ideológica, mas eu acho que é também de querer aparecer, assim, bem isso, assim, de querer se manter em evidência dentro de um debate para ficar ganhando a atenção que ela acha que merece, ou qualquer coisa do tipo, dentro de um cenário que precisa de lideranças, né? Eu acho que é uma coisa que acontece muito também com aquele outro, que agora eu não lembro mesmo o nome dele, o que é vereador, o Holiday.
O Holliday, que é vereador em São Paulo, ele também, ele é aquela pessoa assim que acaba legitimando determinados discursos e que também são necessárias dentro do sistema dessa produção. Porque precisa dessas pessoas também para que se legitime determinados... Olha, ele é negro, ele é gay e ele é de extrema direita. Ele acha que tudo isso é besteira. É a opinião dele e pouco importa a opinião dele. Assim como pouco importa a opinião dela para toda uma gama de mulheres. Sim. Porque as realidades são muito mais complexas do que a dela. Né? Então, eu acho que a gente também tem que... E eu acho assim, é uma crítica muito à nossa esquerda. A gente dá muita bola para essas pessoas. A gente dá muita atenção. A gente repercute demais o que essas pessoas falam. A gente repercute demais o que essas pessoas pensam e pouco importa. Sim. É irrelevante. Sim. E também tem... Claro, é impossível não se ater a isso, mas basicamente, né, a grande luta das mulheres e do feminismo em si, ele tá ligado à esquerda, né? É a ideologia que revoluciona, é a ideologia que vai atrás dos direitos, né? E a gente tem na direita esse conservadorismo clássico desde sempre, né? Então, tem esse conservadorismo, esse reacionismo, e sempre o preconceito, digamos, entre aspas, sempre acaba vindo desses indivíduos, né? A pessoa em si que a gente acabou de mencionar, o Holliday, que inclusive tem um termo muito bom que eu escutei esses dias em um programa de televisão, do YouTube. Ele falava assim, que o Holliday desperta instintos primitivos nele, né? E eu faço dessas minhas palavras, realmente. Ele é um indivíduo que me desperta instintos primitivos, assim, porque o desfavor que ele faz para a sociedade é muito grande. E claro, a gente acaba dando muito palanque para esse tipo de pessoa, porque eu vejo também que nós, como esquerda, a gente tem uma dificuldade imensa em conseguir lidar com esse tipo de crítica, que não é uma crítica, né? É mais uma exposição preconceituosa, e a gente acaba aqui dando essa exposição, essas pessoas entram muito em evidência. Então, boa parte dessa culpa, entre aspas, acaba sendo nossa. Mas realmente são coisas que a gente tem que acabar revendo para não desfavorecer o movimento. Mas ainda assim, e claro, dentro de todos os movimentos ainda tem algumas células que são mais extremistas, né? Então, infelizmente isso acontece dentro do movimento feminista, tem algumas células extremistas que propagam coisas que o movimento muitas vezes não é a favor, né? Se posiciona contra completamente, mas infelizmente, e isso claro se atribui ao fato da direita utilizar esse tipo de situação, eles pegam essas células e também colocam em evidência para ir contra os movimentos, né, feministas, movimentos antirracismo, etc. Então, do mesmo jeito que nós elevamos o lado ruim deles, eles elevam o nosso. Só que o nosso sempre acaba saindo como algo extremamente abominável e o lado ruim deles acaba saindo como senso comum e todo mundo levanta e bate palma. Assim, bem honesta assim contigo, Eduardo. Ainda assim é muito difícil ser mulher dentro da esquerda, viu? Bem sim. Difícil. Assim, não, imagino que sim. As reproduções assim, machistas que a gente tem, eu que participo de partido, que participo de alguns espaços, ainda assim são tão violentas quanto acho que seriam dentro da direita. Infelizmente, tem muitos homens assim, muitos homens e muitas mulheres também, que ainda veem o debate feminista muito como identitário, né? Aquela debate, eu amo esquerda identitária, a gente não faz debate de luta de classes. Não é isso. Né? Quando a gente fala em identitário e tal, na verdade a gente está falando de debate de vida, porque o feminismo, o mínimo assim que eu acredito que a maioria dos feminismos tem em comum é que as mulheres elas têm o direito à vida, né? Então a gente está falando do nosso direito de dormir sabendo que a pessoa que dorme do nosso lado não vai nos matar.
Então, eu entendo que isso é primordial para qualquer pessoa. Você saber que você vai conseguir acordar, que não vai ter ninguém, que ninguém vai te matar enquanto você está dormindo, né? Aqui nós temos o melhor exemplo, a Maria da Penha. Foi isso que aconteceu. Ela sofreu uma tentativa de homicídio, então estava dormindo. Então a gente tem que parar de talvez achar que esses debates são identitários, porque não é o meu direito de achar ou de pensar que eu sou mulher. É o meu direito à vida que eu estou defendendo, né? É o meu direito de trabalhar e receber o mesmo que um homem receberia no meu lugar. É o meu direito, né? Aí para outras questões que também, esses debates assim que vieram e que a gente ainda precisa estar falando. Então, infelizmente, ainda a gente sofre muito essas violências dentro do espaço da esquerda. Ainda assim é possível melhor dialogar por uma questão de identidade, daí uma questão de classe, que de fato a gente vai conseguir entrar, mas aí a gente percebe que esses debates, eles acabam sendo, digamos, ainda assim, pautados pela lógica da produção, quando a gente entra no debate reprodutivo, que daí vem para a gente falar sobre a questão do cuidado com a casa, a questão do cuidado com crianças, a questão do cuidado com idosos e com pessoas doentes, a gente ainda não consegue aprofundar, porque ainda vem muito aquela ideia de que a mulher é instintivo, né? A mulher sabe fazer isso. Sim. Então, a esquerda ainda não conseguiu, né? Mesmo assim, a Federici, né, que faz muito bem esse debate, ela tem críticas fantásticas à ideia de salário que o próprio Marx traz. Então, é importante a gente conseguir também trazer esses debates assim, para a esquerda, para que, de fato, a gente consiga pensar a classe trabalhadora junto com essa questão da categoria de gênero, para a gente conseguir avançar na questão do debate das mulheres. E outra coisa, assim, também, eu particularmente, eu gosto dos radicalismos, assim. Eu não sou uma radical, Hoje eu tenho uma prática muito mais de diálogo, eu tenho uma prática de ouvir mais, assim, eu fui aprendendo isso com o tempo também, não é uma coisa, assim, que foi do dia para a noite, de ouvir melhor posições, assim, que eu discordo. Mas eu gosto, assim, dos radicalismos porque eu acho que eles trazem contraponto às ideias. Porque quando a gente pensa, assim, nos feminismos, a gente tem sempre que pensar que a ideia dos feminismos é muito plural, e ela é muito, muito, muito plural mesmo, né? Eu faço parte de uma organização que faz um debate sobre feminismo por uma perspectiva religiosa. Então, poucas organizações, poucos movimentos feministas fazem esse debate. Dentro dessa organização que eu tô, tem mulheres negras que daí trazem o debate racial, e daí vão trazer a questão de mulheres dentro do espaço, mulheres racializadas dentro do espaço religioso também, e que são coisas que às vezes a gente acaba não pensando. Então, é muito complexo quando a gente fala, assim, de feminismos. E eu acredito, assim, que para a gente conseguir... E é por isso, assim, que eu gosto muito do debate que a maioria das mulheres do Sul Global vem fazer, porque esses feminismos, ele abrem espaço para essas ideias que a gente não teria quando vem daquela coisa, assim, muito engessada dentro da lógica da modernidade ocidental. Porque, pelo menos eu tenho muito incômodo quando eu vejo alguém falando, essa mulher, ela tá lutando por uma coisa que não é direito das mulheres. Isso não é feminista. Cara, quem disse que não é feminista? Sabe, assim? Quem disse que você não é, assim, querendo colocar caixas em coisas que não tem como você colocar caixas. É uma coisa, assim, que vai para muito além, assim. Se eu pegar, por exemplo, assim, exemplos muito simples. A minha mãe é uma mulher que ela nunca leu uma mulher feminista na vida dela. Nunca. Ela nem gosta da palavra, ela acha a palavra feia, ela acha, assim, que é algo que ela não entende por que a gente perde tanto tempo falando sobre isso e tal. Só que a minha mãe, ela teve 3 filhas e ela ensinou as 3 filhas dela que as 3 filhas dela tinham que estudar. Era a única coisa que a gente podia fazer. Então, assim, a prática dela foi muito mais feminista do que alguns discursos que a gente vê por aí de algumas pessoas. Então, eu acho que... Mas a minha mãe, ela não gosta de feminismo, né? Então, por isso, assim, que às vezes a gente tem que pensar, assim, que o feminismo, ele é muito maior, ele é muito mais complexo, assim. Então, por isso, assim, que eu gosto também dos radicalismos, porque eles trazem esses contrapontos e eles vão instigando a gente. Eu gosto muito, assim, dessa coisa divergente, sabe? Do divergir mesmo, de você... porque eu acredito que a partir desses pontos que a gente vai conseguindo construir, vai conseguindo avançar em ideias.
Mesmo que no primeiro momento deixe a gente até chocado. Eu não faço isso. Eu não faço o que várias mulheres feministas fazem, de, por exemplo, de fazer, por exemplo, a Marcha das Vadias, que era muito chocante, as mulheres sem sutiã, sem roupa. Eu nunca fiz isso, assim, eu nunca consegui, mas que bom que houveram mulheres que fizeram, porque evidenciou uma questão. Então, todos esses debates, pelo menos assim, eu vejo dessa forma. Eles acabam enriquecendo cada uma dentro da sua própria construção. Sim. Querendo ou não, claro, essa questão, o radicalismo dentro das ideologias, ele leva o foco, né? Então, às vezes, claro, tu tem essas células, essas questões mais radicais, então, a partir do foco que esse movimento recebe, tu consegue, então, difundir as demais informações para as pessoas de maneira geral. Então, boa parte das vezes, esse radicalismo, ele é benéfico, né? Mencionou agora a Marcha das Vadias, né? Imagina, toda a proporção que toma quando isso acontecia, né? Claro, depois tu vai entrevistar essas mulheres, tu vê que, na verdade, não são apenas mulheres que estão querendo se aparecer ou que querem andar pelada em público, não, é muito mais profundo que isso, né? Aquilo, na verdade, é só uma maneira de poder puxar todo esse foco para si mesmo, para daí, sim, trabalhar em cima dessas pautas. Pode. Não, é que eu ia falar assim, que a gente também tem que aprender a discernir esses movimentos radicais contra opressões desses movimentos radicais de extrema-direita, como que a gente viu no 8 de janeiro. Daí, não, a gente tem que ser absurdamente contra, assim. Porque sim. Né, qual que é a principal diferença entre esses movimentos? Porque uma feminista radical, por mais que ela seja radical para algumas coisas, mas ela consegue dialogar com várias ideias que a gente propõe. Né? Esses movimentos radicais de extrema-direita, eles não aceitam debate. Eles são fascistas. Eles são fascistas, eles são nazistas. Então, e o que é o fascismo? O que é o nazismo? É a negação do outro. É a negação da outra pessoa. É você negar que a outra pessoa possa existir dentro da sua complexidade e diversidade. Então, com esses grupos, não tem como daí a gente tolerar. Tem que ser intolerante mesmo. Claro. Agora, por isso, assim, não dá para colocar, assim, eu falo isso porque é muito irritante, por exemplo, na grande mídia, você querer colocar determinadas radicais como se fossem tudo radical, e daí vamos colocar tudo no mesmo bolo, porque não são os mesmos grupos, né? Então, a gente também tem que começar a discernir isso, e daí eu falo para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente, isso, assim, não são a mesma coisa, e a gente precisa dos nossos radicais, assim, de ideias contra as opressões, porque esses radicais, eles dão aquela chacoalhada na gente, eles incomodam, né, quando a coisa tá muito cômoda já. Sim, a diferença, claro, é que eles são antagônicos, né, são extremismos, mas são extremismos antagônicos. De um lado, tu tem uma extrema-direita que ela quer o caos e a desordem para desestabilizar o governo, né? E do outro lado, tu tem extremismos que, na verdade, estão lutando pelos seus direitos da maneira mais expressiva que se pode fazer, né? Porque muitas vezes tu tem que ter essas rupturas, e as rupturas elas são necessárias para o desenvolvimento da sociedade. Então, claro que sim, eles são antagônicos e a gente tem que sempre deixar isso muito claro, né? Não só isso, como a gente também tem que deixar muito claro que machismo e feminismo também não são coisas similares, né? O machismo, ele traz justamente essa questão do indivíduo onde o homem é um ser superior, né? Onde é um ser, ele se sobrepõe às mulheres, onde ele tem mais direitos que as mulheres, né? E o feminismo, ele é o contrário disso. O feminismo, na verdade, ele é a igualdade da mulher perante a sociedade, né? Então, são coisas extremamente distintas, né? Uma pessoa que ela é feminista e uma pessoa que ela é machista, elas nem têm diálogo entre si, né? Porque a pessoa machista, assim como os grandes extremismos da direita, extrema-direita, eles não possuem diálogo. É muito difícil, inclusive, tu conseguir desfazer uma mente machista, né? Principalmente porque o machismo, assim como o racismo, ele é estrutural, né? Tu vem de berço disso, né? A minha mãe, a minha mãe, ela tem visões muito machistas da sociedade, né? Então,
E isso foi me posto durante muito tempo, né? Foi através da minha mãe, através do meu avô, onde tinham esses pensamentos machistas que foram me colocando ao longo do tempo. Então tu cresce com essa realidade, onde porque muitas vezes tu pode até não ser tu não pode, às vezes tu até não expressa o teu machismo, né? Mas tu relativiza questões que estão acontecendo na sociedade, né? Tu vê uma mulher ganhando menos na empresa que tu trabalha, exercendo a mesma função que tu acha aquilo normal. Talvez eu seja mais produtivo que ela, né? Tu vê empresas, né, CEOs de empresas homens, né, e não mulheres, tu acha, não, deve ser assim porque esses homens eles são mais inteligentes que as mulheres. Na verdade, não. Na verdade, isso é a maneira com que a sociedade é estruturada, né? A sociedade é estruturada de modo a sempre enaltecer os homens, né, e sempre rebaixar as mulheres. Uma coisa que agora eu também vou puxar essa parte que a gente acabou falando pouco, mas tu mencionou antes, como que se iniciou esse projeto da ONG que tu faz parte, né? Porque realmente eu acredito que, no meu ver, colocar pautas feministas dentro de um movimento religioso deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil tu conseguir difundir isso, né? Talvez na Igreja Católica, no meu ver, não tanto atualmente, né? Talvez a Igreja Católica hoje ela esteja um pouco mais liberal, entre aspas, para esse tipo de situação, né? Mas a gente vê, por exemplo, na Igreja Evangélica que sim, algumas questões elas são praticamente repulsivas, né? E as mulheres têm muita dificuldade para conseguir, às vezes, ascender socialmente, e não só como ser inserido na sociedade, mas também como pensamento, né? De entender que ela faz parte da sociedade, que ela é igual e que ela deve buscar, assim, os seus direitos. Então, Católicas pelo Direito de Decidir é uma ONG que acho que iniciou em 92 ou 93, agora eu não lembro bem, né? Um grupo de mulheres em São Paulo que vinham das comunidades eclesiais de base. E o que aconteceu, né? Junto com a Teologia da Libertação, também veio um movimento assim de mulheres teólogas feministas, que daí elas questionavam, vocês falam da libertação do pobre, mas e a pobre? Onde que essa pobre entra? Então, e elas não tiveram muito ouvidos, né? Não foram muito ouvidas, obviamente. Então, porque de fato as igrejas elas têm estruturas patriarcais, né? A Igreja Católica é provavelmente a estrutura mais patriarcal da face da Terra, né? Sim. É uma estrutura toda formada por homens, né? Não tem nenhuma mulher, né? O celibato garante que nenhuma mulher tenha acesso àquele espaço Sim. de poder, mesmo informalmente. Então ela surgiu de mulheres assim que disseram não dá para a gente continuar com esse debate, e daí também na luta por direitos sexuais e reprodutivos, né? O nosso principal debate dentro hoje é o acesso ao aborto legal e seguro, né? E nós nos denominamos religiosas porque todas nós viemos da Igreja Católica, a gente tem formação católica. Agora, não necessariamente a gente está inserida hoje dentro das igrejas, né? Muitas tiveram formação e tal, mas a gente ao longo, né, depois de tantas violências que a gente acaba sofrendo, e a gente sofre mais violência ainda depois que a gente se rebela contra essas violências, na hora que a gente expõe as violências que a gente sofre. Então, nem sempre a gente aguenta. Eu sou uma que eu frequento muito pouco hoje, eu vou na igreja, assim, nessas épocas, né, que é época de Semana Santa e tal, vou mais, assim, até particular, como uma questão social, como uma questão de família, né, de memória da minha família e tal, mas não é uma coisa assim que já tenha mais um sentido muito forte para mim, né? Muitas também já não têm mais isso, mas a gente também se denomina como católicas para mostrar que o pensamento católico ele não é um pensamento único, ainda que exista um pensamento predominante, um pensamento que é conhecido pela maioria, mas sim, por mais que neguem isso, mas existem, por exemplo, teologias e produções católicas, e isso, produções assim, antes do tempo moderno. A gente tem produções medievais, doutrinas católicas, que possibilitam que mulheres façam aborto, sem considerar que é pecado. Então, Sim. não é uma coisa assim que, aquelas loucas que decidiram e tal, não. Né? Tem um estudo teológico, tem um estudo aí que vem, qual que é o grande ponto, e eu acho que é isso, assim, que
que sintetiza assim, muito das ideias como um todo, né? Existem ideias que são fundamentalistas. As ideias fundamentalistas, elas não admitem o outro, elas não admitem que outras ideias possam coexistir com essas ideias, né? Eu sempre cito muito o exemplo do capitalismo como um fundamentalismo, porque dentro do sistema capitalismo você não pode buscar outros modos de produção, tem que ser um modo de produção capitalista, né? A heteronormatividade é fundamentalista, porque ela não admite a vivência das outras sexualidades, né? O machismo é fundamentalista, porque ele não admite que as mulheres tenham os seus espaços construídos. E o racismo também é fundamentalista, porque ele coloca a supremacia branca, o branco é o ser supremo, e é isso que vale. Então, essas ideias todas são fundamentalistas, e acho que as nossas buscas precisam ser por ideias plurais, ideias que possibilitem que outras ideias possam coexistir, né? Não existe uma única forma de viver a sexualidade, não existe uma única forma de produção, não existe uma única forma de gênero superior, não existe um único gênero superior ao outro, não existe uma raça superior à outra. Então, todas essas ideias, elas acabam sendo fundamentalistas. E o nosso debate é por pluralidade. Acho que a grande questão, a grande coisa é a gente possibilitar que as ideias, por mais que sejam divergentes entre si, elas possam coexistir, elas possam vivenciar. Então, a gente faz mais esse trabalho de resistência mesmo, né? Porque existem vários, até esses tempos ingressaram com uma ação proibindo a ONG de usar o nome católicas. Então foi para o Supremo decidiu, foi a STJ, que decidiu que não, pode sim usar o nome católicas, mas imagina, o Tribunal de São Paulo alegou que não podia usar católicas porque nós não éramos católicas. Quem que um juiz acha que é para dizer se eu não sou católica? Sabe? Sim. Então a gente viveu esse tipo de coisa. Então a gente passa por situações como essa, né? E daí de uma invasão também do nosso direito à liberdade religiosa, né? Então e daí eu me afirmo como católica, mas assim, por isso também. Não, eu sou católica, eu tenho toda a vivência católica, eu tenho toda a experiência católica, e eu vou me afirmar como católica, e não tem nenhum juiz, nenhum padre que vai dizer que eu não sou católica. Sim. Sabe? Então é importante por isso. Sim. Não, até porque movimentos assim fazem outras pessoas que também fazem parte da Igreja Católica ou de outros movimentos religiosos às vezes, né, ter aquela fagulha que é necessária para a pessoa poder entender que ela está sendo suprimida pela sociedade ou pelo âmbito que ela vive, e que existe uma outra linha de visão que talvez seja mais favorável para ela, né, para a ideologia que ela possui. Então tem que ter essa difusão, e não só isso, a gente também tem que trabalhar bastante em cima de políticas públicas que favoreçam as mulheres, que favoreçam os direitos das mulheres. Inclusive teve agora, né, a lei da equidade salarial ali, colocada pelo governo, né? Muitas pessoas criticaram, dizendo, mas na Constituição já define que ambos têm que ganhar a mesma coisa, né? Só que, para você ver, né, a gente tem já uma Constituição que diz que ambos são iguais, que ambos devem receber o mesmo, mas que isso não acontece. Então, tu tem que ter uma lei para que isso agora seja cobrado de fato, né? Para que as empresas elas sejam cobradas para que isso aconteça, para que então, de fato, elas comecem a respeitar, né, as mulheres e várias outras pessoas, para que isso aconteça. E tem que ter mais leis, né? Tem que ter mais leis. A gente precisa fazer a inclusão, e eu vejo isso também como uma forma extremista, entre aspas, porque a imposição da lei para que, de fato, a igualdade de gêneros, a igualdade da sociedade seja feita, né? A gente tem as cotas sociais, né? As cotas para ingressar na universidade, a gente tem cotas também para empresas contratarem pessoas pessoas pretas, pessoas com deficiência, né? E por quê? Porque se não tivessem essas leis, essas pessoas não seriam contratadas. Então isso é muito necessário também.
Esses debates, eles precisam trazer esses contrapontos, né? Acho que a gente precisa incomodar de alguma forma para conseguir mudar a sociedade. A questão da lei da igualdade salarial que foi proposta, ela é necessária, né? Mesmo assim, porque a gente sabe as artimanhas que as empresas fazem, né? A gente sabe, mesmo no serviço público também, a gente sabe o que acontece, como homens conseguem ascender profissionalmente mais do que mulheres, né? Conseguir determinadas comissões, subir em determinados cargos, e precisa ser feita alguma coisa assim por parte do Estado. Para que essas situações terminem, né? A gente enfrentou aqui na minha cidade, esses tempos atrás, acho que uns 2 anos atrás, a situação assim de um supermercado que abriu e que não estava contratando mulheres. E a gente sabe por que não estava contratando mulheres. Não estava contratando mulheres porque quando a criança está passando mal lá na escola, é para a mulher que liga, né? Não liga para o pai. Quando o idoso precisa de um atendimento, é a mulher que tem que ficar com o idoso. Então, alguma coisa assim precisa ser feita. E daí então já que é responsabilidade da mulher, então não vamos contratar mulher. Não, tem que responsabilizar as empresas também, minimamente, por que não estão contratando mulheres. E acredito até que tenha que se avançar mais no sentido de pensar como que o Estado possibilita esse cuidado para que daí as mulheres não sejam tão afetadas na sua vida profissional, porque falta muita política pública de cuidado, falta muita política pública de CMEI, por exemplo. A gente tem CMEIs que, pelo menos aqui, a gente enfrenta uma realidade muito triste, que tem CMEIs que funcionam em período parcial só. Então, isso é um problema para as famílias, é um problema para as mulheres, porque daí a criança fica meio período e o outro meio período. Com quem fica? Ela precisa trabalhar? Daí... Então, você muda toda a estrutura da família, muda toda uma construção. A gente não tem política para idoso. Quem que cuida dos idosos? Quem? Pouquíssimos lugares que a gente tem essa estrutura. E pior ainda quando se trata de doente, né? Quem que cuida dos doentes? Quem que cuidou dos doentes durante a pandemia? Eu vi um número, por exemplo, em São Paulo, se não me engano, número de pessoas que morreram de Covid. Eu fiquei impressionada com o número de mulheres que não trabalhavam que morreram. Né, as chamadas donas de casas. Por que elas morreram? Porque elas provavelmente estavam cuidando de alguém que estava com Covid. Mesmo não saindo de casa, mesmo não estando em risco direto, mas elas estavam dentro de casa cuidando de alguém que precisava ser cuidado. Sim. Então, e essas pessoas essas mulheres são invisibilizadas, sabe? E parece que a gente fala e não sei, assim, parece que é um incômodo quando a gente fala que essas mulheres estão invisibilizadas. Então, minimamente, é uma tentativa de você conseguir minimizar as grandes desigualdades que existem entre homens e mulheres. Sim, essa questão que tu falou, eu não cheguei a olhar agora dados para ver quem morreu mais durante a pandemia, se foram homens ou mulheres, né? Mas se a gente for levar em consideração que as mulheres elas fazem essa parte do cuidado muito mais do que homens, né? Por exemplo, se pegar num hospital, que eu tive que ir pro hospital, que eu tive que fazer procedimento, 90% da equipe médica eram mulheres, né? Geralmente o médico é um homem e o diretor do hospital é um homem, né? Os médicos são homens e o diretor é um homem, mas as enfermeiras, as técnicas, né, geralmente são sempre mulheres. Então, realmente isso acontece muito. Isso também daí faz parte dessa imposição social, onde as mulheres elas são responsáveis por essa questão mais do trato familiar, né, e não tanto pela expressividade social, ou enfim. Mas... tu ia falar alguma coisa? Não. Tá. Mas eu agradeço a tua presença hoje, Mariana, nessa conversa. Foi bastante proveitosa, pode dizer, porque realmente é algo que a gente precisa trazer para esse debate público, né? Inclusive, eu tenho mais uma pessoa que eu também vou trazer para essa questão do debate dessas pautas femininas, né? E a gente tem que difundir isso.
né? Muitas pessoas não gostam, mas não se trata de não gostar, se trata dos direitos, se trata dessa igualdade social que a gente precisa ter, né, desse respeito pelas mulheres que a gente precisa ter, do entendimento e da importância que as mulheres têm na sociedade. E então, realmente, isso precisa ser feito a todo momento, né? A questão da ONG que tu faz, essa importância que tu tem pro movimento, ela é muito impactante, né? Pode ficar sabendo disso. Isso, quem dera tivéssemos mais pessoas que pudessem estar nessa frente, né? A gente tem que criar essa conscientização da maior maneira possível para que mais mulheres venham a engajar dentro dos movimentos feministas, desses movimentos sociais, né? Essa presença feminista. Inclusive, no projeto que a gente está desenvolvendo aqui, né, que é o nosso pensamento social, acho que a grande maioria é mulher, né? Pelo menos tem a Kelly, tem a irmã da Kelly, tem algumas outras meninas que me ajudam no background também, né? Que ainda não estão propriamente inseridas dentro do projeto, mas me auxiliam bastante. Então, eu particularmente vejo que a importância da mulher, principalmente nessas questões administrativas, nessas questões sociais, elas são muito mais, não vou dizer nem importantes, mas elas são melhores e conseguem trazer ideias melhores, porque a mulher, por ser muito repreendida na sociedade, ela consegue enxergar a sociedade de uma maneira que os homens não conseguem, né? Então, ela consegue se deparar com as realidades, com os preconceitos que existem na sociedade, não somente das mulheres, mas de uma maneira geral, muito mais do que os homens, né? Então, isso também é algo que a gente valoriza bastante. É bem importante mesmo que as mulheres possam estar participando, né? E que assumam também posições assim de liderança, né? De estar participando dos espaços, né, de fala, e isso é bem importante mesmo, assim, que as mulheres possam construir esses debates, assim. De fato, a gente precisa que esses espaços sejam garantidos, e eu agradeço por estar aqui, agradeço o convite, agradeço especialmente a Kelly, que foi quem convidou e que tem feito um trabalho bem bacana. Sim. Sim, a Kelly é o meu braço direito, eu digo, né? Ela me ajuda aqui, basicamente tudo que eu preciso, ela tá junto, inclusive ela é responsável por isso que está acontecendo, talvez quase mais do que eu, né? Eu sempre digo pra ela não gosta de receber esse merecimento, mas a gente tem que dizer que de fato ela tem esse merecimento, sim. Tá? Então, obrigado Mariana, pela presença com nós hoje. Se tu puder também indicar 3 livros que ajudem as mulheres a ter essa compreensão maior sobre o feminismo, ou 3 autoras, ou artigos, enfim, que tu compreenda que sejam importantes, agora pode ficar à vontade daí. Nossa, que difícil, assim, 3, assim, deixa eu pegar aqui que eu tenho... Se quiser falar mais, não tem problema, mas 3 já é... Não, deixa eu só pegar aqui os que eu tenho fáceis aqui, que estão do meu lado. Tem uma aqui que eu gosto bastante, da Djamila Ribeiro, né, que é uma feminista brasileira, fantástica, daquela coleção dela, Feminismos Plurais, que é o lugar de fala, que vai entrar muito nesse debate das mulheres assim do sul global, que vai fazer uma crítica ao feminismo ocidental também, e que vai trazer essa definição do que é o lugar de fala, até para a gente também entender o nosso debate, onde que a gente se posiciona na luta antirracista, na luta feminista. É bem interessante, bem importante o trabalho dela. Aqui também, eu gosto muito desse livro aqui da Chimamanda Ngozi Adichie, que é também uma nigeriana. Ela é uma ativista, assim, né? Ela não é uma acadêmica, mas esse livrinho dela que é muito legal, Para Educar Crianças Feministas, é muito bom, assim, porque ele, assim, é bem básico, né? Para quem nunca leu nada, é um bom livro, assim, porque ele traz umas noções, assim, bem nítidas, assim, bem fáceis do que é feminismo. Eu acho que é sempre bom a gente ler as feministas negras, então vale muito a pena ler a Bell Hooks, assim, tudo que ela produz. Ela tem um livro agora que eu tô lendo que é tudo sobre o amor,
o nome. Então traz um debate feminista interseccional e que faz também a crítica aos movimentos de mulheres do sul global. Mulher, Classe e Raça, da Angela Davis, também é uma leitura obrigatória para quem quer aprofundar o que são esses feminismos insurgentes, esses feminismos assim que fazem a crítica ao Ocidente e também aos feminismos e tudo. E eu também quero fazer propaganda do meu livro, né? Que é o Esse aqui eu fiz o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado sobre a lei da paridade, basicamente, que as mulheres conseguiram na Bolívia. Então eu fiz uma análise de todo o processo que elas vivenciaram e também de como que elas chegaram, até que ponto elas conseguiram também conquistar políticas públicas. Está aqui, é disponível pela editora Dialética, também está na Amazon, em outras plataformas digitais. O título é Descolonização e Despatriarcalização, a plurinacionalidade e ao bem viver na Bolívia. Então, para quem quiser também conhecer, traz um panorama geral do que são os feminismos, enfim. Então também ele é interessante por isso, assim, que ele traz um pouco de um resumo sobre esses feminismos. Certo. Vamos deixar então o link desse livro também aqui na descrição, para o pessoal que quiser adquirir, assim como os outros também ali para mostrar para o pessoal. Tá? Então é isso, Mariana. Obrigado novamente pela presença. Né? Obrigada. Tenha um bom dia aí. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.